Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo. O Simonal, ele era chamado o showman brasileiro, porque realmente o Simonal, ele era um cara, como eu vou dizer, completo, quer dizer, boa voz, compunha bem, tocava, dançava bem, se comunicava bem, falava duas ou três línguas, quer dizer, então ele era o showman do Brasil na época. Então foi muito bom a gente ter trocado essa experiência, que eu comecei pensando que isso não ia dar certo, na realidade, nós tocamos 8 anos juntos. Então eu venho da década de 70, quando houve assim o Simonal teve foi um grande fato, né? Ele se identificou como um artista através daquele ritmo, daquele swing muito conhecido que ele tinha da pilantragem, né? O rei da pilantragem. Acompanhei toda aquela trajetória, lamentavelmente quando ele começou aquela decadência dele, né? Porque o Simonal foi uma vítima de uma série de preconceitos, de conceitos que as pessoas tinham na época e que tem até hoje. Essa coisa não muda. Hoje você vê aí o racismo continua imperando. Ele diz, não é mentira, é escondido. É notório, a gente sabe que é notório. É um racismo, não vou dizer que é só contra o negro, é contra o pobre principalmente, que eles marginalizam as outras etnias. Então isso aí naquela época, então você imagina, 1970, na década de 70, isso era muito pior, não tinha essa coisa de dizer que era velado. E aí ele foi a grande vítima. Por quê? Porque ele foi um negro que fez um sucesso estrondoso, botou mais de 30 mil pessoas no Maracanãzinho para cantar, e fora no mundo, que aquilo estava sendo transmitido, então era para grande parte do mundo. E ele aí, quer dizer, as pessoas não se conformavam. Na época, né, eu também garoto, mas eu lembro, e a gente tem essa visão mais clara agora, que o Simonal seria uma força muito grande para esses movimentos organizados, porque ele tinha uma popularidade muito grande, né? E em muitos momentos ele foi muito mais popular até do que o próprio Roberto Carlos, né? O Simonal enchia o Maracanã e levava a plateia para onde ele quisesse levar. Ele tinha essa influência sobre as pessoas na época. E isso, né, se fosse aproveitado, né, para os movimentos negros e outros movimentos organizados, seria de uma importância grande. Talvez a gente estivesse contando a história até um pouco diferente do que é hoje, né? Eu acho que o Simonal não é representante das causas porque a gente já tinha pessoas com melhor preparo intelectual, cultural do que o Simonal. O Simonal era um artista. A missão dele, segundo ele, era levar alegria para as pessoas. Claro que também refletir. A reflexão, para as pessoas refletirem sobre os momentos, principalmente sobre a sua qualidade de vida, para você pensar, refletir, quando você tem que estudar para se aprimorar, para ter um bom emprego. Porque realmente era verdade, a gente tinha essa preocupação. Não é, por que o Roberto Carlos as pessoas não questionam tanto quanto questionavam o Simonal? Veja só, a posição do Roberto Carlos é como é até hoje, é um cantor romântico. O Roberto Carlos também não se envolve politicamente. Talvez é a diferença entre ele e o Roberto. Ele e o Roberto Carlos. O Roberto não se envolveu tão diretamente, não apoiou. E a galera da época, né, do movimento artístico, né, também fazia essas cobranças para a Jovem Guarda. O pessoal do tropicalismo fazia muito essa cobrança para a Jovem Guarda. Mas no caso do Simonal foi diferente, né? Porque já diziam que ele tinha ligações com o DOPS e com outros movimentos repressores da época. Começou aquela coisa, dizendo ele é muito metido, ele é pedante, ele é isso, ele é aquilo. E começaram uma campanha que partiu, inclusive, daqueles caras do que na época escreviam num jornal chamado Pasquim. Esses caras disseram, pô, esse camarada é um dedo duro, ele está entregando lá os colegas dele lá no DOPS, não sei de quem tal. Não é verdade, isso foi outra história. Aí sim, eu já estava tocando com ele. Ele tinha um escritório artístico lá em Copacabana, na Princesa Isabel, e a gente saía para ver esses shows pelo país todo. E o Simonal não tinha muita noção do dinheiro. Então, aí comprava isso, comprava aquilo, então eu não queria saber. A mulher dele, na época, a Tereza, também fazia a mesma coisa. Um belo dia,
Isso até me lembra muito bem, estava chegando de Recife, aí eu vim embora para Campo Grande, né, onde eu moro até hoje, e ele sabia mais tarde, né, o irmão dele, que era muito colado comigo, que era o saxofonista, que era o Roberto Simonal, então tinha ligado para mim e me contou que estava já tendo um problema muito sério lá com ele, que os caras da Dom foram atrás dele, e não sei o que lá mais. Eu falei, mas o que houve afinal? Não, porque um tal de Mário Borges, aí foi dizer que o Simonal mandou ele enfiar a porrada no Rafael, que era o cara que era o contador dele, que o dinheiro dele sumiu quando ele chegou lá. Foi pedir, não tinha dinheiro, como é que eu tinha dinheiro se ele chegou de viagem? E aí houve essa confusão toda, e aí os caras começaram a espalhar que ele era dedutor, que ele entregou fulano, que entregou cigano, não sei quem. E o Simonal foi para São Paulo, e quando ele chegou em São Paulo, ele foi cantar numa casa noturna, e quando ele saiu até, eu vi se era o Peri Ribeiro, né, que também já morreu. O Peri até contou comigo na noite, dizia, poxa, o Simonal acabou de ser preso. Eu falei, como é que é? Ele falou, acabou de ser preso. E tá lá no DEIC, lá, isso aqui em São Paulo. Não é possível, tá? E, bicho, a gente tava junto ainda agora, e fumaram, os caras grampearam ele, levaram ele. E aí ficou aquele rolo, né? De família, não sei o quê. Aí nós fomos parar para a delegacia, eu, o irmão dele, mais os 2 ou 3 músicos, né? Fomos para lá e tal, e realmente ele ficou lá preso. Você vê que esse troço ficou tão assim no ar, quer dizer, foi tanta maldade que fizeram com ele, que pouco antes dele morrer, uns 2 anos depois dele morrer, ele está com 8, 10 anos que morreu, uns 2 ou 3 anos antes, foi no governo Fernando Henrique, primeiro Fernando Henrique Cardoso. Então aqueles advogados, aqueles advogados que um amigo dele que tem lá em Natal, chama-se João Santana, esse cara advogou ele assim, gratuitamente, porque o Simonal fez muita alegria da família desse cara. Por conta própria, pagou lá 2 ou 3 advogados conceituadíssimos lá, para buscar toda essa história do Simonal, toda aquela história, foram procurar saber, dentro da justiça mesmo, o que tinha contra ele, o que não tinha, isso aqui, procuraram isso tudo. E aí entraram, né, lá em Brasília e tal. E aí você sabe que eu não conseguiram provar nada, todos aqueles Supremos, não sei o que, isso, não sei o que, não, aqui não tem nada contra isso, não, mas os caras querem aquele negócio que ele é dedo duro, quem tem gosto, não, aqui não tem nada disso. Os caras ficaram indignados com aquela história. O que aconteceu? Aí a Advocacia Geral da União, os caras propuseram ao presidente Fernando Henrique dar uma moção para ele e mandaram para ele, já quase morrendo, mandaram para ele, entendeu? Isentando ele de toda aquela culpa, isentando... Isso me emociona, eu fico para morrer por causa disso, cara. Os caras mataram meu amigo. Desculpa aí. Aí eles mandaram, isentando ele, inocentando, entendeu? Que não foi nada disso. Mas aí só morreu. O que adianta, né? E para a maioria da população, ele morreu sendo acusado de dedo duro, de um cara que era anti a classe e tal. E a gente mesmo do meio, a maioria dos caras também ficaram solidários a esse esquema que foi montado. E assim foi. Entendeu? Olha, veja só, também, nós não podemos também afirmar, não temos assim prova de que ele participava desse movimento dentro da repressão política da época. Salvo algumas informações que vieram pela imprensa, talvez mesmo até após a morte dele, até o desaparecimento dele. Até hoje isso é muito discutido, até com referência a familiares dele, descendentes deles, que procuram salvar a memória dele, né? Vamos dizer, proteger a memória dele. Mas isso não desmerece o grande artista que ele foi e que ele até hoje representa para todas as pessoas que vêm que tem essa musicalidade, que tem a coisa que a gente chama de swing, todos eles que vieram depois, então eu não vou nem ficar citando o nome, mas todos esses têm a influência de Simonal até hoje, até porque ele continua sendo o maior showman que esse país conheceu. Descendo a rua da ladeira, só quem ri que pode cantar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina, vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão parceira, fez o povo inteiro.
Deixe que diga, que pense, que faz. Deixa isso pra lá, vem pra cá. O que que tem? Eu não tô fazendo nada, nem você também. Então vamos tomar gelada pra ficar tudo bem. Moro num país tropical, abençoado por Deus, graças a Deus, e é mesmo. É um país lindo, bonito. Eles tentam destruir a gente, mas a gente não vai cair, não.